lidar com o vazio da perda de um filho ou da não conclusão de uma maternidade. Como isso é silenciado, dolorido e vivido, tanto por mães e pais, sem que ninguém imagine nem suspeite. Essa é uma temática que a gente percebe muito frequente, que está muitas vezes por detrás de uma depressão, de uma separação ou de uma crise que o casal se vê impactado e sem saber como lidar. Então, por isso, hoje a gente convida vocês a fazer essa reflexão bem madura e consciente. Sim, o aborto, a falta dos filhos e os impactos que isso traz para dentro de um relacionamento. E a gente não quer que você fique pensando num sentido nem moral, nem religioso, nem espiritual do aborto, mas a gente, principalmente no olhar sistêmico, a gente vê os impactos emocionais, aquilo que provoca, né, a perda. E você que é uma mãe, que você é uma mulher, você que talvez tenha tido algum aborto, viu sua mãe, sua avó ter, entende muito melhor que nós, né? Por isso que até no thumb da nossa apresentação do vídeo, o homem, né, eu coloco a mão nos olhos. A gente não entende o que é gestar e muito menos o que é perder uma vida. E claro que isso vai provocar um sentimento de menos-valia, de incapacidade, de vulnerabilidade, de não entendimento, às vezes até de raiva contra si, contra a mãe, contra Deus, porque o filho, ele é o símbolo de uma união, né? Ele é o símbolo da vida. E como é que é perder? Porque tantos de nós perdemos e ninguém fala, né? Geralmente a gente não, né, tem vergonha, tem medo de expor essa situação. E é uma história que muitas vezes foi um grande tabu nas gerações anteriores, né? Os métodos contraceptivos não existiam e muitas gestações não foram desejadas, aquela sucessão de filhos, como tantas vezes a gente escuta, né? A minha avó teve 11, 14 gestações, né? Quando a gente imagina a vida dessa mulher, a vida desse casal, dá para também incluir o quanto aquilo tudo foi um grande desafio, o quanto não foi fácil assumir mais um filho, gestar, parir e cuidar de mais uma criança. E nesses casos, quando ocorreu algum tipo de aborto, perda gestacional, às vezes não medicamente reconhecida, era até um alívio. Então, quando a gente está falando dos impactos dessas questões para dentro da vida pessoal e também do vínculo de casal, é num sentido de olhar com compaixão a todas as perdas que fazem parte da nossa história familiar. Porque provavelmente a gente nunca vai ter comprovação, nem vai ter diálogo para conversar com a mãe, com o pai, sobre eventuais abortos que foram vividos. Mas a gente sente o peso, a gente sente o dor, a gente sente a falta. E muitas vezes essas exclusões, esse não reconhecimento dos filhos não nascidos fica orbitando. E aí, na tentativa atual, vem uma infertilidade precoce, vem um problema que incompatibiliza gametas e torna ansiedade por ter filhos. É muito presente isso, né? Eu preciso me realizar, nós precisamos viver essa questão de filhos, e tudo isso está trazendo o quê? A inclusão desses filhos não nascidos, da dor em relação àqueles que não puderam viver com sucesso a sua maternidade e paternidade. Então veja como é um assunto que extrapola muito a dimensão do casal e amplifica o olhar para outras relações, outros filhos nascidos e não nascidos do sistema que ficaram como assuntos velados, silenciados, dores não assumidas, filhos fora de casamentos oficiais da nossa família que nunca tiveram o seu devido reconhecimento. Então é em nome disso tudo que os abortos também podem trazer para nós a oportunidade de inclusão. Todo filho, todo fruto de um vínculo do nosso sistema tem um lugar. Pertence, faz parte. A gente não precisa detalhar a história, a gente não precisa revirar os arquivos e memórias do passado, mas dentro de nós a inclusão, com compaixão, com respeito, alivia aquela falta. O vazio vai sendo reconhecido. Imagine então um casal, né, oficial ou não, histórias paralelas, amores, amantes, Sim. namoradas, onde houve um aborto, às vezes alguém quis fazer esse aborto, né?
como que fica a sensação de confiança entre esse casal. Isso aí vai ser transmitido para o relacionamento afetivo. Por isso, ter filhos para muitos é um grande desafio, é uma grande obsessão, né, que vira uma obstinação fora do controle, né, ou é uma grande recusa, eu não quero de jeito nenhum, né? Por isso a gente convida você a se perguntar o que essa história de ter filhos, de gerar filhos ou de não querer filhos desperta. Se você está numa relação, será que eu quero, outra parte não quer, outra parte quer e eu não quero? Converse sobre isso, porque os padrões dos abortos, eles têm muito a ver com a dificuldade da união e o frutificar. Então, pessoas que estão presas a muitos abortos, geralmente são pessoas que iniciam muitas coisas e não acabam, abortam muitas ideias, abortam muitos projetos, não têm confiança na sua própria capacidade de gestação, de cuidado, né, de paciência para esperar a cria crescer. Eu, por exemplo, eu venho não de um aborto, mas minha mãe teve um filho que nasceu e morreu depois de 1 dia e meio, mais ou menos. Então imagine como que foi o processo da minha gestação. Minha mãe pensando, eu acho que ele vai morrer. Será que ele vai dar certo? Será que ele vai nascer saudável? Nossa, eu não fui boa mãe lá, não dei conta, eu vou dar conta. E aí meu pai não estava presente, já tinha outra família, outra mulher. Então imagine essa solidão e eu, sem uma mente formada, sendo gestado nessa energia, nesse emocional. É por isso que a gente fala que esses abortos, essas perdas, elas ficam impregnadas em nós e depois a gente, como adulto, sem perceber, vai reproduzir o padrão na nossa vida, na nossa relação. Por isso é importante investigar. Exatamente. E um outro aspecto que é fundamental dessa questão dos abortos são, por exemplo, nas questões hoje muito presentes, que é a reprodução assistida. Então, quando um casal está naquele processo, né, de buscar uma fertilização, é importante a gente reconhecer cada embrião gerado já é parte dessa sistêmica, né, já faz parte do sistema familiar e, portanto, merece o reconhecimento. E aí a gente deixa isso sempre muito como uma informação e o livre-arbítrio para cada casal poder também escolher como eu vou dar o devido reconhecimento a todos esses filhos gerados ainda que com assistência de laboratórios que não puderam existir. Então o lugar primeiro é na sua consciência e no seu coração. Isso não precisa ser comunicado publicamente, às vezes a gente até vê, eu sou mãe de 8, mas eu tenho um filho vivo. Tem gente que se sente confortável com isso, espiritualmente isso faz um sentido lá de reconhecimento, kármico e tudo mais, mas não é por aí que a gente queria trazer a temática, é do aspecto do pertencimento. A inclusão de todos os frutos que derivam faz a diferença. E, primeiro, esse é um assunto particular. Essa é uma demanda sua, do relacionamento. Se o companheiro ou a pessoa que gerou o filho com você não está presente e para você isso é uma temática dolorida, difícil, busque realmente apoio para lidar com isso. Seja apoio psicoterápico, seja com a constelação, porque é um lugar de muitas emoções envolvidas. E quando você pacifica e dá lugar para essa dor, para esse vazio, para esse medo, para essa sensação de incapacidade, frustração e tudo mais, imperfeição que isso envolve, sabe, esse amor pode voltar a fluir e é um amor preenchido de compaixão. Você não é a primeira pessoa do seu sistema familiar que perdeu alguém querido. Existem muitos outros não nascidos ou que morreram muito temporariamente na vida, assim, né, muito precocemente. Então tudo isso é um olhar de amorosidade que você pode oferecer. Por isso o olhar que a constelação nos ensina é dedicar o amor para essas vidas que estão entre nós, mesmo que elas não estejam vivas. Então nisso tudo que a gente queria contribuir, né? Então perceba o quanto que a paternidade e a maternidade se fortalecem quando a gente inclui a possibilidade de ser pai ou mãe de filhos não nascidos, mesmo que não sejam nossos, porque daí nós nos tornamos humanos. Se nós não fazemos isso e excluímos as várias mortes nossas ou do passado, a gente vai projetar nos filhos nascidos toda a nossa dor. Então a gente não vai mais olhar para eles como uma vida espontânea, livre, e vamos projetar nossos medos, nossas inseguranças, os receios de doença, de acidentes, enfim, várias questões
que podem e vão pesar nesse filho, né? Que vão trazer para ele consequências também. Por isso que o nosso trabalho é isso, olhar a maternidade e paternidade de forma natural, de forma espontânea, sem essas crenças, né, de que todos deveriam nascer, né, e essas dores que são realmente fortes daqueles que morreram, mas não precisam serem carregadas a vida toda. Então, o convite é inclusão, reconhecimento e avançar apostando nessa força maior. Tem um destino que nos guia cada alma e também traz um propósito para essa relação. Se essa relação está passando pelo luto de viver a perda de um filho, tem um ensinamento maior que gradualmente vai ser percebido depois dessa dor ser reconhecida e acolhida no teu coração. Então é nisso que também a constelação nos aponta, né? Confie de que há um amor maior cuidando de todos nós, o tempo todo. Depois comenta conosco como isso toca o teu coração, se tem outros aspectos que você gostaria de incluir aqui no nosso debate. Até breve.